O dinheiro público pago pela Prefeitura do Rio na gestão de Eduardo Paes à Fundação Roberto Marinho é verba que hoje ajudaria a melhorar os serviços prestados aos cariocas. Foram mais de 200 milhões de reais que saíram dos cofres públicos direto para a conta da Fundação. É o dinheiro público que mantém os serviços básicos à população. Da sala de aula lotada ao atendimento nos postos de saúde, as prioridades dependem de quem administra as verbas. Mas uma sindicância que é feita pela Prefeitura do Rio já apurou que na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes, o Rio de Janeiro gastou dinheiro público para pagar contratos sem licitação com a Fundação Roberto Marinho. Mais de 214 milhões de reais por obras e consultorias que não tinham emergência para serem feitas. O poder público não está livre para decidir com quem vai contratar, exatamente porque isso, em geral, se tivesse livre, isso acabaria representando prejuízo aos cofres públicos. Ou seja, objetivamente, dispensar uma licitação numa situação em que a licitação deveria ter sido implementada é caso de improbidade administrativa, enfim. O dinheiro público pago à Fundação Roberto Marinho é verba que ajudaria, por exemplo, a cidade a ter mais hospitais de grande porte como esse no centro do Rio. Para ser construída, cada unidade custa 35 milhões de reais. Ou seja, o recurso destinado à fundação em contratos sem licitação, a Prefeitura, na gestão de Eduardo Paes, poderia ter erguido pelo menos 6 hospitais como esse. Um hospital, referência em atendimentos de emergência, custa muito menos do que o contrato assinado sem concorrência com a Fundação Roberto Marinho para a prestação de serviços de consultoria no Museu do Amanhã, quando foram pagos mais de 50 milhões de reais. O dinheiro pago à Fundação poderia ser transformado em novas escolas de tempo integral. Cada uma custa pouco mais de 2 milhões de reais. Mais de 100 unidades poderiam ter sido erguidas com todo o dinheiro dos contratos sem licitação. Mas somente com um serviço de treinamento, por exemplo, fechado sem licitação, a Prefeitura, na gestão de Eduardo Paes, gastou o suficiente para erguer quase 2 unidades. Já a bolada que a Fundação recebeu para treinar funcionários de um programa de ensino de matemática é quase o mesmo valor para construir 2 unidades de pronto atendimento. A segurança nas ruas também poderia ser reforçada. 2 batalhões inteiros da Guarda Municipal poderiam ser criados com o que a Prefeitura, na gestão de Eduardo Paes, investiu pelos estudos preliminares para a construção da Pinacoteca do Rio e ainda sobraria dinheiro. A denúncia já foi encaminhada ao Ministério Público do Rio. Para esse especialista, tantos contratos assinados da mesma forma exigem investigação. Isso não é o usual. E aí é uma situação em que os órgãos controladores, Tribunais de Contas, Ministério Público e a própria sociedade devem olhar com cautela, né, sinalizando que ali pode eventualmente ter alguma impropriedade ou algo um pouco errado que precisa ser cuidado. Como o povo costuma dizer, não cheira bem. Em nota, o ex-prefeito Eduardo Paes informou que todos os contratos com a Fundação foram feitos dentro da lei e aprovados pelos órgãos de controle. A Fundação Roberto Marinho disse que os contratos assinados com o município do Rio de Janeiro estão em perfeita conformidade com a legislação e passaram por todos os estágios de aprovação. Além disso, foram executados dentro dos princípios da transparência, moralidade, legalidade e eficiência.